Eita, demorando. Ah, pronto. Então, a partir de agora está sendo gravada a aula. E então vamos começar. Então, a todos os quais ainda não tinha desejado uma boa tarde, então boa tarde a todos. Na aula passada, eu percebi que talvez pela quantidade de assuntos, eu fiquei surpreendido com o ritmo, que eu pensei que seria um ritmo assim, que daria tempo de fazer todas as coisas, e eu percebi que não. E aí ficou meio atabalhoado. Então, eu gostaria de me desculpar com vocês, fazendo de novo aquele último pedaço que eu levei menos de 10 minutos para fazer, e muitas vezes talvez tenha ficado meio confuso, então eu vou gastar um tempinho a mais para explicar por que não dá para fazer aquelas construções. Então, eu falei de corpo, tanto falei dezenas de coisas em menos de 10 minutos, e alguns de vocês certamente não fizeram teoria de Galois, outros já fizeram. Então, quem já fez teoria de Galois, aquilo é arroz com feijão, aquilo assim, professor, corta essas trivialidades bestas, todo mundo já sabe, mas não é verdade que todo mundo tenha feito. Então, eu vou começar de novo, tentando assim me redimir com vocês. E aí eu percebi que realmente aquela lousinha ela é muito boa, mas se eu não escrever previamente certas coisas nela, fica complicado de tentar pôr tudo que você quer na hora que você está fazendo, em tempo real. Então eu tive que fazer uma preparação aqui. Então eu vou começar com ela. Vamos lá. Então, voltando à questão da semana passada, que a questão era, você tinha 3 construções que os gregos queriam ver se era possível fazer com régua e compasso, então eles já sacaram mais ou menos que não dava, mas eles não sabiam por que não dava, e mesmo porque eles não tinham linguagem e ferramentas matemáticas para saber que não dava. Então eles começaram a atacar de outras formas, com curvas especiais. Então apareceu lá a trissectriz que eu apresentei para vocês, teve muitas soluções de duplicação do cubo que vieram com cônicas, isso eu vou também mencionar em uma aula posterior sobre cônicas, aí eu falo tudo que puder ser pertinente sobre cônicas numa única aula. Mas o lance quando você quer fazer uma coisa, então tem até um lema assim meio, quando você quer saber se uma coisa é possível, quer dizer, e você quer realmente construir uma coisa, use geometria. Quando você quer saber se uma coisa é impossível, use álgebra. Então, basicamente, esse é o espírito da coisa. Então, a ideia e essa é uma ideia moderna, é entender os números, quer dizer, os pontos que você consegue construir com régua e compasso. Pensa que a sua folha de papel é o plano complexo. Então, eu quero saber quais são os pontos que eu posso construir num número finito de passos a partir do número 0 e 1. Então, a única coisa que são dadas a priori é o 0 e 1. Na verdade, nem os eixos. Mas é claro que, assim, dados 2 pontos, existe uma reta. Um detalhe, você dizer que uma reta é construtível não significa dizer que todos os pontos daquela reta são construtíveis. Você, dados 2 pontos, você constrói uma reta. Esta reta é apenas um instrumento para você achar mais pontos. Mas cada ponto, ele só é legítimo, ele só é construtível se ele for a intersecção ou de 2 retas previamente construtíveis ou de uma circunferência construtível. Então, por exemplo, para você ter reta construtível, você precisa de 2 pontos previamente dados que já são construtíveis. E para você ter circunferência construtível, você precisa ter o centro e você precisa ter o raio. Então, você precisa também ter 2 pontos. Então, você precisa ter um segmento construtível. Porque você precisa ter o centro. Então, dado o centro, dado o raio, que
é dado por 2 pontos, dado por um segmento. Então, se essas duas informações são construtíveis, você consegue construir uma circunferência com aquele centro e aquele raio. Então, mas isso não significa que todos os pontos daquela circunferência, eles existem, que eles são construtíveis. Significa que a circunferência, ela é um instrumento para você achar mais pontos. Quando você encontrar uma intersecção dela com uma reta ou com uma outra circunferência que é construtível, então aquele ponto é um ponto legítimo. Então é disso que estamos falando. Mas as retas, em geral, a reta inteira não é construtível. Senão aqui por exemplo, está o π, está todo mundo aqui. Então, quer dizer, não é possível que todos esses pontos sejam construtíveis. Então, o ponto construtível é quando você chegou nele pela intersecção de duas coisas que você sabia fazer. Então, vamos embora. Então, primeiro, a questão, por que ele é corpo? Então, ele é um subcorpo dos complexos. Então, eu tenho que saber somar 2 camaradas que estão lá e multiplicar 2 camaradas que estão lá, e também eu quero saber se eu consigo calcular o inverso de cada um. Então, vamos lá, para a adição. Então, vamos supor que eu tenho aqui 2 pontos, o ponto A e o ponto B. Não, ponto A e ponto B é ruim, vou chamar de Z e de W, porque eu estou pensando já em números complexos, né? Z e W. Então, como é que eu faço? Dados esses 2 pontos, vamos supor que esses pontos eu já tinha construído por algum processo, eu já cheguei neles. Então, o que acontece agora? Eu posso pensar, já que o zero existe, então eu tenho segmentos unindo o zero ao A, ao zero ao Z e o zero ao W. Então, esses 2 segmentos existem. E agora, o que eu faço? Então, essas 2 retas, na verdade, isso aqui você pode pensar como uma reta. Então, eu pego e construo as retas paralelas. Então, essas retas paralelas também, uma vez que você tem um ponto que é construtível, uma reta que é construtível, você consegue construir uma reta paralela àquela reta construtível por aquele ponto construtível. Aí dá todo um trabalho, você tem que entender como é que é a construção, tal, esses detalhes. Por exemplo, quem fez licenciatura fez desenho geométrico, então sabe como construir paralela, tudo com recompasso. Ou quem fez quantitativa com o pinho, certamente viu essas coisas com nível de detalhe assim total. Quem fez quantitativa comigo, infelizmente, acaba não vendo muito construção com recompasso, porque eu acabo dedicando mais tempo na geometria quantitativa com os resultados quantitativos da geometria do que propriamente com as construções com recompasso. É uma questão de gosto. Então, depende se você fez quantitativa com o pinho ou comigo. Mas o fato é possível construir as paralelas, e esse ponto aqui, então, se esse aqui era o Z e esse aqui é o W, esse aqui é o Z mais W. Isso aqui, dentro do plano complexo, é assim que você acha a soma de 2 pontos. Também a multiplicação é fácil. Então, você tem o Z aqui, você tem o W aqui. Então, como é que eu construo? Primeiro, aí eu tenho que ter, se eu tenho o Z aqui, eu tenho que ver, eu faço esse triângulo com os vértices 0, 1 e Z. Então, esse é um triângulo, e aí eu tenho o W aqui, e agora a minha intenção é construir um triângulo semelhante a esse aqui, usando o W. Então, aqui o 0, mesmo ponto. Então, triângulo semelhante ao triângulo 0, 1 e Z, é o triângulo 0, W, e aqui vai aparecer o Z vezes W. Então, esse triângulo aqui é semelhante ao triângulo de baixo, então esse ponto aqui é a multiplicação dos 2 números Z e W. Então, construir triângulos semelhantes significa transferir este ângulo para cá e transferir este ângulo para cá. Uma vez que você fez isso, você consegue traçar as retas e aí pega a intersecção das retas. Então, transferência de ângulo também é um negócio chatinho, tal, mas que dá para fazer. Sempre você consegue transferir ângulo com régua e compasso. Então, com isso você consegue construir a multiplicação de 2 números
que você sabe já construir, você consegue construir a multiplicação deles. E o inverso também. Por exemplo, se você tem aqui o número z, novamente você pega aqui o triângulo com vértices 0, z e w, aí o que você faz? Eu quero construir um triângulo semelhante a esse, aí primeiro eu faço a reta que tem esse ângulo refletida em relação ao eixo das ordenadas, que é o eixo real, e aí eu construo, então, um triângulo semelhante ao triângulo 0, 1, 0, 1 e z, nesse aqui. Então, ficaria o 0, aqui ficaria exatamente 1 sobre z, e o ponto final aqui seria o 1. Então, este é a forma de você calcular inversos. Então, com isso, você tem um corpo. Agora, por que esse corpo contém os números racionais? Então, é fácil ver que se você tem o 0 e o 1 aqui, você consegue construir todos os inteiros. Então, você tem o 0, o 1, o 2, o 3, só com circunferências que você vai... Então, pega o compasso, põe no centro em cada um desses pontos aqui, e você vai construindo, tanto para um lado quanto para o outro. Então, você tem os inteiros. E também, você consegue construir os números 1 sobre n. Então, vamos, por exemplo, vamos ver como é que a gente constrói um terço. A gente pega o intervalo 0, 1, e pega aqui, então, esse ponto seria i, aqui 2i, aqui 3i, e aí pega o 3 e liga com 1, depois pega as paralelas. Então, quando você pegou essas paralelas, você pegou aqui o 1 terço. O i, 2i e 3i também vai ser construtível facilmente, porque quando você fez essa conta aqui, ó, aqui você já passou exatamente no i. E aí, uma vez que você passou aqui, você vai para cima e para baixo também, construindo essa aqui. Por que existe essa reta aqui? Porque você consegue construir a perpendicular. Primeiro você pega do 0, 1, você consegue do 1 até menos 1, então 0 é ponto médio, e aqui você consegue fazer a mediatriz do segmento menos 1, 1, então você consegue traçar essa perpendicular, que é a reta imaginária. Então aí você consegue construir todos esses pontos que eu tinha te falado aqui. Então com isso você consegue construir qualquer mn, porque aí uma vez você consegue 1 terço, você consegue 2 terços, 3 terços, e aí tanto para cima quanto para baixo da mesma forma. Então você consegue construir qualquer racional, então todos esses racionais estão lá. Então, uma vez que você entende isso, então por que não dá para fazer duplicação do cubo, trissecção de ângulo e quadratura do círculo com régua e compasso? Então a gente tem que entender como é que funciona essa coisa. Então, o C é uma extensão algébrica de quê? O que significa? Que cada ponto de C, quer dizer, cada ponto constituído com régua e compasso, é raiz de algum polinômio com coeficientes em Q. E polinômio com coeficientes em Q é a mesma coisa que ser raiz de polinômio com coeficientes em Z. Por quê? Porque vamos supor que você tem um polinômio assim da forma A0 sobre B0 mais A1 sobre B1 X mais até AN sobre BN XAN igual a 0. Você multiplica isso aqui por B0 vezes B1 até Bn, então você multiplicou por esse número inteiro, e você transformou esse polinômio aqui que mora em coeficientes racionais num outro polinômio que vai ter coeficientes inteiros. Por exemplo, aqui vai ter A0, B1 até Bn, aí o próximo vai ser B0, A1, aí depois B2 até Bn, vezes X até o último termo que vai ser B0, B1, Bn menos 1, AN, Xn. Então, isso aqui é um polinômio com coeficientes inteiros. Então, quer dizer, se você é raiz de um polinômio com coeficientes racionais, você é raiz de um polinômio com coeficientes inteiros. Então, por isso que basta estudar, na prática, basta estudar polinômios com coeficientes inteiros, nesse caso. Bom, e como é que se constrói extensões? Então, agora é a parte mais abstrata.
Quando você tem um corpo, você pode construir um anel de polinômios com coeficiente nesse corpo. Então, quem mora aqui? Então, quem mora aqui são caras da forma assim, A0 mais A1x mais até ANXAN, onde cada um desses aí mora no corpo inicial. Então, esses são os polinômios. Você sabe somar polinômios, você sabe multiplicar polinômios, então ele é um anel. Aí você pega um polinômio que é irredutível. O que que significa? Que você não pode decompor ele no produto de dois polinômios de grau menor com coeficientes no mesmo corpo. Então, você não pode fatorar esses polinômios. Então, ele funciona como se fosse um número primo dentro desse anel. Basicamente, essa é a ideia. E se você pega o ideal gerado por esse anel, por esse polinômio irredutível, ele é um ideal maximal. E quando você corta um anel por um anel comutativo, com unidade, por um ideal maximal, você ganha um corpo. Então, o corpo que você ganha, ele dá forma, o quociente do anel de polinômios, pelo ideal gerado por esse polinômio irredutível, que é um ideal maximal. Uma vez que você constrói esse corpo tem uma raiz desse polinômio. Então, nesse novo corpo, você consegue fatorar pelo menos um pouquinho. Pode ser que pode ser que ele contenha as outras raízes, pode ser que não. Pode ser que esse polinômio você só consiga construir uma raiz. Por exemplo, quer ver exemplos onde dá certo? Então, deixa eu só abrir aqui. Uma coisa que é importante é que esse cara aqui é um espaço vetorial sobre o corpo K, e a dimensão dele é exatamente o grau do polinômio. Isto é uma coisa importante para vocês lembrarem. Então, quer dizer, quando você pensa um corpo, você está pensando um espaço vetorial, uma extensão de corpo, você está pensando um espaço vetorial sobre o corpo de baixo. E ele tem uma certa dimensão que é dada pelo grau do polinômio irredutível que você está usando aqui. Bom, mas vamos lá. Vamos tentar ver alguns exemplos só para você. Vamos pegar aqui o polinômio, por exemplo, P de x, em que é x ao quadrado menos 2. Então, a gente sabe que as raízes dele são mais ou menos raiz de 2. Então, quer dizer, se você pega q de x sobre x ao quadrado menos 2, esse aqui é o mesmo corpo, esse corpo aqui, que é o corpo dos a sobre b mais c sobre d, raiz quadrada de 2. Então, são combinações desse tipo. Então, a sobre b e c sobre d são números racionais. Então, são combinações desse tipo. Então, em particular, o mais raiz de 2 e o menos raiz de 2 já aparece aqui. Então, as duas raízes desse polinômio já aparecem aqui. Então, pode acontecer isso. Como pode acontecer, não. Pode acontecer que tenham outras raízes que não estejam lá. Quer dizer, você pode ter um polinômio que você obtém quando você levanta uma das raízes, mas ainda você decompõe e vai obter um outro polinômio de grau menor, mas que é irredutível e que tem raízes que não moram naquele corpo. Então, na verdade, você vai fazer tipo torres de extensões. Então, você adquire uma raiz, adquire outra, então você pode agora estender esses corpos para um novo corpo, onde você adquire mais raízes, isso aqui vai estendendo para o infinito. Então, na verdade, você pode ter torres de extensões algébricas. Então, você pode ir acrescentando raízes, e, na verdade, esse C é como se fosse um limite. Então, vamos supor que assim, você começou com o Q aqui, aí você começou a fazer algumas extensões e foi acrescentando números aqui, e etc. Mas o C, ele é, no certo sentido, o limite, no seguinte sentido: qualquer número que está aqui, ele mora em alguma dessas extensões finitas que você consegue. Ele em si é uma extensão infinita, mas cada elemento mora em alguma extensão finita, uma subextensão finita, que todos esses caras aqui são subconjuntos desse corpão aqui. E esse corpo está dentro dos complexos. Basicamente, essa é a ideia desse corpo. Ele é um corpo gigantesco.
mas ele está dentro dos complexos. E agora vamos tentar entender como é que é mesmo o esqueleto desse corpo. Então, cada novo ponto, como eu falei, construtível por régua e compasso, ele é obtido de uma das três formas. Ou ele é intersecção de reta com reta, e quando você faz uma intersecção de reta com reta, na verdade, para você achar aquele ponto, você está resolvendo implicitamente uma equação de primeiro grau. Quando você faz a intersecção de uma reta com uma circunferência, ou de uma circunferência com uma circunferência, implicitamente o que você está fazendo é resolvendo uma ou mais equações de segundo grau. Então, no final das contas, você sempre está resolvendo equações de segundo grau. Então, na verdade, todos os elementos desse corpo, ele está em alguma extensão finita de dimensão 2 a n. Quer dizer, então, um x que pertence a esse corpo aqui, esse x, na verdade, então vai existir um polinômio p com coeficientes racionais e que o grau desse polinômio, na verdade, é uma potência de 2, porque, na verdade, assim, eu resolvi uma equação de segundo grau, então eu obtive uma raiz, mas aí sobrou mais um tequinho. Aí eu vou resolver outra equação de segundo grau e vou obter outra raiz. Então, até eu chegar no ponto em que eu obtenho esse número. Então, na verdade, ele mora nesse coisa aqui, nesse corpo, e esse corpo aqui, a dimensão dele, sobre Q, é exatamente 2 a n. Então, quer dizer, todo número constitutivo por régua e compasso está em alguma extensão finita de dimensão 2 elevado a n, para algum n. Então, o problema, vamos ver qual que é o problema da duplicação do cubo. Então, o problema da duplicação do cubo é encontrar um número raiz cúbica de 2. Então, perguntar se raiz cúbica de 2 é construtível ou não por régua e compasso. Então, é achar uma raiz desse polinômio aqui. Veja que esse polinômio é um polinômio com coeficientes inteiros, que, obviamente, se é coeficientes inteiros, é coeficientes racionais. Mas, como eu falei, basta você entender como é que funciona coeficientes inteiros, porque todo coeficiente é polinômio com coeficientes racionais. Se você tem a raiz de um polinômio com coeficientes racionais, você tem esta mesma raiz, este mesmo número é raiz também de um coeficiente, de um polinômio com coeficientes inteiros. Então, esse é o polinômio. Então, o que a gente precisa entender é se o polinômio é irredutível. Então, tem dois resultados importantes. Se o grau é menor ou igual a 3, o polinômio é irredutível se e somente se não tiver raiz. Porque, ó, veja só, se o polinômio ele pudesse ser escrito como na forma Q1 vezes Q2, então o grau... Espera aí, tem alguém que entrou agora. Quem que é? Zé. Oi, boa tarde, Zé. Então, vamos lá. O grau do polinômio P, que no caso seria 3, teria que ser o grau do Q1 mais o grau do Q2. E esses caras aqui, por exemplo, se eu quero uma extensão, uma decomposição não trivial, o grau de Q1 tem que ser maior ou igual a 1 e o grau de Q2 também. Porque o grau zero significa que você está fatorando um número. E fatorar número não é muita coisa. Fatorar número, efetivamente, você não resolveu o problema. Você pode, por exemplo, x ao quadrado menos 2, você pode pôr o 2 para fora e ficar nesse outro polinômio aqui, que não fez nenhuma diferença. Desculpa, x ao cubo. Tudo bem. Então, veja só. Aqui eu fatorei por um polinômio de grau zero e outro polinômio que tem o mesmo grau de dificuldade do anterior. Então, não é isso que eu quero. Então, eu preciso de dois polinômios que pelo menos tenham grau 1. Então, se um deles tem grau 1, o outro tem grau 2. Os dois nenhum dos dois pode ter grau 2 ao mesmo tempo. Então, um deles tem que ter grau 1 e o outro tem que ter grau 2. Mas ter grau 1 significa que ele é um polinômio da forma x menos alfa. Então, se ele é da forma x menos alfa, significa que esse alfa aqui é uma raiz. E veja que esse alfa tem que estar no corpo de base. Então, no Q. Então, significa que o P ele é da forma x menos alfa vezes Q2. Mas isso significa que P de alfa é zero. Então, a alfa tem que ser uma raiz. Então, quer dizer, se ele tem grau 3, ele tem que ter pelo menos, grau menor ou igual a 3, ele tem que ter pelo menos, se ele
para ele ser redutível, ele tem que ter pelo menos uma raiz. Então, se ele não tiver raiz, ele é irredutível. E o segundo ponto é, como é que eu acho raízes num polinômio de coeficientes inteiros? Então, você pega isso aqui, vamos supor que R sobre S é raiz desse polinômio. Então, significa que A0 mais A1 R sobre S mais A2 R ao quadrado sobre S ao quadrado, mais até AN R a N sobre S a N, e isso é igual a zero. Então, eu posso multiplicar esse polinômio aqui por S a N, então o que eu vou chegar? S a N vezes A0 mais A1 R S N menos 1 mais até AN menos 1. Aí eu vou ter Rn menos 1S, e aí eu tenho AN, RAN. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, veja só. Veja que daqui para cá, todo mundo é divisível por R. Eu já posso supor que o MDC de R e S é 1. Então, S não é divisível por R, não tem nenhum fator em comum aqui. Então, como todo mundo daqui para cá é divisível por R, esse número aqui também tem que ser divisível por R. Então, significa que o A0 tem que ser divisível por R. E, por outro lado, se eu pegar daqui para cá, se eu pegar esses caras daqui para cá, todos eles são divisíveis por S. Agora, esse último termo aqui tem a Rn, então a divisibilidade por S tem que estar no AN. Então, quer dizer, o numerador tem que ser, se R sobre S ele é uma raiz, então o termo livre tem que ser divisível pelo numerador e o termo de grau N tem que ser divisível pelo denominador. Então, vamos lá, vamos testar isso aqui no nosso caso. Por exemplo, se você pega esse aqui, então uma raiz da forma R sobre S, que fosse raiz aqui, então o R teria que ser um divisor de 2, e aí, portanto, os S teriam que ser divisores de 1. Então, o S só pode ser mais ou menos 1. Então, os candidatos à raiz são mais ou menos 1 ou mais ou menos 2. E aí é fácil verificar cada um desses aqui, que nenhum deles é raiz. Então, portanto, o polinômio é irredutível. Se o polinômio é irredutível, significa que este número aqui mora nessa extensão. Mas essa extensão aqui, ela tem dimensão 3 sobre Q. Mas o que eu falei? Que todo número construtível por regra e compasso, ele tem que morar numa extensão sobre Q de grau potência de 2. Então, por isso que o raiz cúbica de 2 não mora dentro do corpo dos números construtíveis. A mesma coisa a gente pode falar das trissecções de ângulo. Então, na verdade, a gente não vai demonstrar que todo ângulo não é trissectável. Na verdade, tem muitos ângulos que são trissectáveis. Por exemplo, se você pega um ângulo que é da forma 2π sobre n, como é que é? 2π sobre n, tal que o MDC de n com 3 é 1, esses números são trissectáveis. Por quê? Porque você pode achar dois números inteiros, P vezes N mais Q vezes 3, que seja igual a 1. Aí, se você multiplica isso aqui por 2π sobre 3N, então aqui vai ficar P vezes 2π sobre 3, mais Q vezes 2π sobre N, é igual a 2π sobre 3N. Então, isso aqui é a trissecção do ângulo 2π sobre N. Você sabe construir 2π sobre 3, você sabe construir 2π sobre N, que foi dado aqui para você. Então, você sabe fazer múltiplos inteiros desse aqui, para frente ou para trás, e você consegue construir esses ângulos. Então, tem um monte de ângulos que são trissectáveis com regra e compasso. Mas vou provar que 60 graus em particular, 2π sobre 6, não é, o π sobre 3 não é trissectável. Então, vamos lá. Então, na verdade, o que eu vou provar é que cosseno de 20 graus não é. Porque, veja só, se você tem um ângulo, você consegue
a circunferência de raio 1 vai intersectar esse ângulo, então você tem esse ponto aqui. Porque se você tem o ângulo, esse ângulo é dado, e você consegue efetivamente construir aqui, por exemplo, aqui você tem o ângulo θ, você tem o cosseno de θ aqui, e você tem o seno de θ. A partir desse ponto, que é a intersecção da circunferência de raio 1 com a semirreta que você construiu. Porque se você construiu esse ângulo, é porque você deu algum ponto aqui e você fez essa reta construtível. Como essa circunferência também é construtível, então esse ponto que você marcou aqui, essa intersecção, vai ser um ponto construtível. Uma vez que você tem esse ponto construtível, você tem esses outros dois pontos construtíveis aqui, que são o cosseno e o seno. Então, e por outro lado, se você tem o cosseno, e vice-versa. Se você tem o cosseno, essa circunferência é construtível, vamos supor que esse ponto aqui é construtível, essa circunferência é construtível, você levanta aqui uma reta perpendicular por esse ponto, e você vai que também é construtível por régua e compasso, e você vai chegar nesse ponto construtível aqui, que vai te dar, então, o ângulo que você quer. Então, se você tem o cosseno, você tem o ângulo, se você tem o ângulo, você tem o cosseno. Então, se eu mostrar que o cosseno de 20 graus não faz parte, significa que não faz parte do corpo construtível por régua e compasso, então significa que você não consegue construir com régua e compasso um ângulo de 20 graus. Então, vamos lá. Então, aqui, aquela fórmula trigonométrica, o cosseno de 3θ, você pode escrever totalmente em termos de cosseno, com 4 cosseno ao cubo de θ, 4 cosseno de θ ao cubo, menos 3 cosseno de θ. Então, se o θ é 20 graus, 3θ é 60 graus, em cosseno de 3θ é 1 meio. E vamos chamar cosseno de θ de x, cosseno de 20 graus de x. Então, você vai ficar com 1 meio igual a 4x ao cubo menos 3x. Então, você vai ter que o x é raiz do polinômio 8 de x ao cubo menos 6x menos 1. Ok? Então, de novo, você tem um polinômio de grau 3, então basta ver se ele tem raízes. Os candidatos à raiz desse polinômio são esses números aqui. Então, são só 8 números, 8 verificações diretas, você vê que nenhum deles é raiz. Então, o polinômio é irredutível, e, novamente, o que você tem é que o cosseno de 20 graus mora dentro de uma extensão de grau 3 sobre Q. Então, ele não pode morar dentro do corpo dos pontos construtíveis com régua e compasso, porque todo ponto lá, ele mora dentro de uma extensão de grau potência de 2. E a quadratura do círculo? A quadratura do círculo é mais complicada, porque, na verdade, os pontos que você constrói são sempre pontos algébricos, então eles são sempre raízes de equações com coeficientes em Q, ou, portanto, com coeficientes inteiros. Então, ele está dentro do fecho algébrico de Q, que é o corpo dos números algébricos, que é o corpo dos números que são raízes de polinômios com coeficientes em Q. E esse é um corpo algebricamente fechado dentro dos complexos. Os complexos também é algebricamente fechado. Então, o que acontece quando você quer construir um quadrado com a mesma área do círculo? Você quer, na verdade, que a razão entre o comprimento ao lado do quadrado e o raio do círculo seja igual a raiz quadrada de π. E se raiz quadrada de π, se você conseguir construir raiz quadrada de π, você consegue construir π e vice-versa. Então, basicamente, você está perguntando, será que eu consigo construir um segmento de comprimento π com régua e compasso? E isso significaria dizer que o π seria raiz de algum polinômio com coeficientes em z. Então, isso significaria dizer que π seria algébrico. Então, o que a gente tem que mostrar é que π não é algébrico. Então, existe um nome para isso. São transcendentes. Na verdade, o que acontece é que π é um número transcendente. Então, tem um teorema, que é o teorema de Hermite-Lindemann. O teorema diz o seguinte: se você pega números algébricos, portanto, que estão no corpo do C,
que são linearmente independentes sobre Q. Isso significa dizer que se você pegar o espaço vetorial sobre Q gerado por esses números, dá um espaço vetorial de dimensão n. Então, quer dizer, que basicamente que nenhum pode ser construído como combinação linear com coeficientes em Q dos outros. Ok. Então, os números e elevado a alfa 1 até e elevado a alfa n são algebricamente independentes. O que significa? Que se tiver uma combinação desse tipo, lambda 1 e elevado a alfa 1 até lambda n e elevado a lambda n, com lambda 1 até lambda n também números algébricos, a única possibilidade possível disso aqui dar zero é se todos eles forem zero. Então, isso que significa ser algebricamente independentes. Na verdade, é mais do que isso. Quer dizer, qualquer polinômio, que você pudesse pensar num polinômio com esses caras aqui, com potências desses caras, não daria certo também de você escrever. Na verdade, você poderia multiplicar, é mais complicado, desculpa. O que você poderia fazer, polinômios com um polinômio de n variáveis, em que você pudesse multiplicar esses caras aqui e pensar que se ele é raiz, se tem algum ponto que dá zero, e aí você vai descobrir que não dá zero. Mas, de qualquer forma, isso aqui também é verdade. Em particular, na verdade, isso aqui implica isso aqui. Sem dúvida, ser algebricamente independente implica isto. Mas isso já é suficiente, porque o que isso tem a ver com π? A gente sabe lá desde o Euler que e elevado a iπ mais 1 é igual a zero. Então, a mesma coisa que e elevado a iπ mais e elevado a zero dá zero. Se π fosse algébrico, como i é algébrico, então iπ seria algébrico, já que os números algébricos é um corpo, então se π fosse um número algébrico, iπ também seria algébrico, então você teria iπ e zero aqui, dois números que são LI, então isso aqui vem pelo fato de que você não tem, que π é irracional, então você não consegue, iπ e zero, na verdade são dois números, do jeito que eu fiz aqui, talvez não seria bom, mas de qualquer forma, na verdade eu precisaria de um polinômio que desse zero, mas de qualquer forma, a contradição vem que eu acharia uma expressão polinomial em e elevado a iπ, um polinômio que daria zero, e esse polinômio aqui com coeficientes em z em particular. Então, isto é uma contradição com o teorema de Hermite-Lindemann, então daí a gente tira que π é um número transcendente, ele não pode ser expresso como raiz de nenhum polinômio com coeficientes inteiros. Esse é o moral da história. Então, é um teorema mais complicado, e tudo isso que eu falei até de Mir da aula passada, deixa eu só fechar um pouquinho aqui agora, para a gente... Então, estou encerrando, estou tentando me redimir da bagunça que eu fiz na semana passada, que foi meio... que tentei em 10 minutos explicar uma coisa que é mais complicada do que parecia, de fato. E muitos de vocês talvez... Quem ainda aqui não fez Galois de vocês? Até o Thiago não tinha feito Galois. Então, Marcelo... tá, Samara também não tinha feito? Eu não fiz. Então, muita gente não fez. Então, esse conhecimento aqui, a priori, não era tão carne de vaca, assim, para a maioria de vocês. Então, é necessário que fosse melhor explicado do que tinha sido na aula passada, que eu fiz a coisa em 10 minutos. Lívia, pode falar. Professor, deixa eu aproveitar. O senhor poderia só voltar naquele final do cosseno de 20? É porque eu me perdi. Eu fui acompanhando, e daí no último slide, antes do senhor ir para o próximo, eu olhei um pouquinho e não entendi por que não dava. Tá bom, deixa eu voltar lá.
Peraí. Opa. Ué. Eu tô... O que aconteceu aqui? Ele não tá... Por alguma razão... Ah, meu Meet não está respondendo. Espera aí, eu vou ter que talvez fechar tudo e abrir. Eu vou ficar um pouquinho fora aqui, que deu algum pau aqui comigo. Cadê? Nossa. Não estamos te ouvindo, professor. Voltei. Vamos ver se agora a coisa funciona. Vamos lá. Espera aí. Agora vocês estão vendo, né? A tela. Sim. Tá, então vamos voltar alguns... Então, do pi transcendente é mais complicado mesmo, mas vamos voltar lá na questão da Lívia, que é porque que não dava para fazer o... Ó, então, vamos lá. Eu quero mostrar que cosseno de 20 graus, o θ aqui, na verdade, é 20 graus. Não é constitutivo. Então, aqui tem uma fórmula de cosseno de 3θ. Então, cosseno de 3θ é 2θ mais θ. Isso aqui é só fórmulas trigonométricas. Até aí tudo bem, Lívia? Até esse ponto aqui tudo bem? Tudo bem, professor. Então, isso aqui é manipulação de fórmulas trigonométricas. Eu deixei tudo em função de cosseno. Então, eu tive que transformar esse seno aqui em cosseno. Por isso. Bom, então agora, cosseno de 3θ, se o θ é 20 graus, 3θ é 60. Então, cosseno de 60 graus é meio. Então, por isso que eu já pus esse meio aqui. Que é esse cosseno de 3θ que está aqui. E o cosseno de θ, que é x, eu já coloquei aqui, ó, 4x ao cubo menos 3x. Tudo bem até aí? Tudo bem, professor. Tá. E agora, então, multipliquei por 2 e aí obtive essa equação de terceiro grau aqui. Então, x é a raiz do polinômio 8x ao cubo menos 6x menos 1. Então, se existir uma raiz... Então, vamos ver se existe raiz. Mas se existir uma raiz, quer dizer, se esse polinômio não for irredutível, ele teria que ter uma raiz no quê? Então, o que eu quero mostrar é que esse polinômio é irredutível em quê? Então, agora vamos lá. Quais são os candidatos à raiz desse polinômio? Então se a raiz é R sobre S, o R tem que dividir 1 e o S tem que dividir 8. Então, as possibilidades são mais ou menos 1, mais ou menos meio, mais ou menos 1/4 e mais ou menos 1/8. Aí tem que verificar um por um. Eu não vou fazer essas contas, né? Substituir cada um desses números nesse polinômio e ver que não dá zero. Ok? Tá certo, professor. Tinha perdido essa parte final, assim, eu tinha desviado a atenção daí. Né? Então, como não tem raiz em Q, então ele é irredutível. Então, se polinômio P é irredutível, então quando eu faço esse quociente aqui, eu estou num corpo, que é de x por esse ideal gerado por esse polinômio irredutível, isso aqui é um corpo. Então, o cosseno de 20 graus mora nesse corpo, mas esse corpo é um corpo que ele é um espaço vetorial sobre Q de dimensão 3, porque é o grau do polinômio. Então, ele não pode estar no corpo dos números construtíveis, porque os caras que estão no corpo de números construtíveis são caras que moram em extensões finitas de tamanho 2 elevado a n.
É isso que é o ponto. Tudo bem. Obrigada, professor. Nada. Ok. Então, assim, são 2h15. Eu acho que eu vou... eu tinha falado que eu ia fazer os conchoides, mas os conchoides são uma outra curva especial que aparece na literatura, na geometria grega. Mas se vocês lerem, eu pedi para vocês lerem o artigo lá do professor João Bosco Pitombeira. Lá ele fala um pouco sobre o conchoide, como que o conchoide é usado para trissectar ângulo e para duplicar o cubo. A duplicação do cubo é realmente chata, é complicada, envolve um monte de conteira, assim, para mostrar que o conchoide faz o serviço. Então, na verdade, é mais uma curva, é uma curva interessante, né? É uma curva linda, elas são bonitas as curvas. Deixa eu ver se eu consigo só mostrar as curvas, eu não resisto a essa tentação. Deixa eu pegar aqui o GeoGebra, eu vou abrir aqui o GeoGebra. Vocês não estão vendo, mas eu vou mostrar já já. E vamos abrir os recentes. Eu vou pegar o conchoide primeiro. Tá. Então, deixa eu ver se está funcionando. Ah, não, peraí. Eita. Só. Não é isto, eu tenho que pegar aqui. Tá. Vamos lá. Deixa eu abrir para vocês, só para vocês verem aqui a belezinha. Então, conchoide... peraí. O conchoide, ele é uma curva que o lugar geométrico é o seguinte: você tem um ponto fixo, que é esse ponto A aqui, e tem uma reta, e aí você pega as retas que deslizam, que passam por A e que deslizam sobre e cruzam essa reta horizontal dada aqui. E aí você pega um comprimento específico. Então, a partir do ponto D aqui da reta, você pega um comprimento para cima e para baixo, e conforme você vai movimentando, você vai ver qual que são os pontos que estão distantes de D a essa distância fixa. Então, por exemplo, aqui eu estou pegando uma distância que é maior do que o ponto A. Então, aí você tem essas curvas aqui. Se você diminui, então, peraí, eu tenho que tirar o rastro aqui. Então, vou tirar o rastro, senão vira uma nhaca. Então, agora eu vou diminuir aqui a distância. Ué, eu tinha falado que tinha... Olha lá. E vou outra vez trocar de cor aqui. Só para a gente pôr outra cor. Peraí, cor. Eu vou pôr uma cor azul. E aqui, F, também vou pôr uma cor. Ponto F, também vou pôr uma cor azul. Fecha aqui. E aqui, então, vou habilitar o rastro. E aqui eu vou habilitar o rastro. Então, agora vamos ver o que dá. Ó, quando você passa para baixo, quer dizer, uma distância menor que a distância até o ponto, então você tem outro tipo de curva. Então, são 3 tipos. Tem esses tipos, tem aqueles tipos que faz uma firulinha ali no ar, e quando dá o ar, ele faz exatamente, dá um cuspe ali, ele só dá uma pontinha que vai lá. Então, se você põe a distância exatamente igual a A, ele vai fazer tipo uma pontinha aqui. Só para vocês verem o tipo de curvas que são as conchoides. Então, com as conchoides... Tá, deixa eu... Então, já que eu estou falando de conchoide, deixa eu mostrar a próxima figura. Conchoide 2. Não gravar. Então, agora eu vou abrir conchoide 2. Tá. Aqui, deixa eu ver se eu consigo explicar. Eu tenho um ângulo BAC. Tem que compartilhar. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. BAC. Na verdade, aqui já pus a construção inteira.
Deixa eu ver se eu faço aqui, a conchoide, ó. Então, a conchoide vem aqui. Na verdade, assim, eu faço o BAC, então, o que existia de início? O ângulo BAC. Aí, no ponto C, eu construo uma perpendicular à reta dada. E aí, eu pego a conchoide, cujo parâmetro é exatamente 2 vezes AC. Então, você pega aqui a distância AC, então, essa distância do ponto D até os pontos da conchoide é o dobro, 2 vezes AC. Então, veja só, deixa eu pegar aqui. Então, essa distância aqui esse pedaço aqui é 2 vezes esse aqui. Então, se eu pegar esse triângulo retângulo, pego do vértice C até o ponto médio, a gente sabe que quando você faz isso, essa distância aqui, CH, é a mesma distância de HG, que é a mesma distância de HF. E isto aqui é a mesma distância de CA. Então, veja aqui, todos os pontos, esses segmentos CA, CH, HF, é tudo do mesmo tamanho. Então, vamos lá. O triângulo F, vocês estão acompanhando? Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Estamos. FHC, ele é um triângulo isósceles. Então, deixa eu só... A tomada aqui está ficando... A energia acho que está ficando fraca. Lá. FHC é um triângulo isósceles. Então, o ângulo em F é o mesmo ângulo em C aqui. Certo? Chama de alfa. Aqui tem alfa, aqui tem alfa. Agora, o ângulo CHG, ele é externo. Então, esse cara aqui é 2 alfa, que é a soma desse com esse. 2 alfa. Sim? Certo. Agora, o triângulo HCA também é isósceles, porque HC é igual a CA. Então, esse ângulo em H é o mesmo ângulo aqui em A. Então, se aqui é 2 alfa, aqui é 2 alfa. Sim? Agora, esse ângulo que sobrou aqui, BAG, ele é igual ao CFG, porque o CF é paralela a AB. Então, esse ângulo aqui é alfa, aqui também é alfa. Então, ficou alfa aqui, 2 alfa aqui. Então, esse ângulo aqui é 3 alfa, e esse ângulo que sobrou aqui é alfa. Alfa. Então, você trissectou o ângulo, de fato. Tudo bem? Entenderam? Aham. Sim. Então, então esse é lindo, né? Então, aí tem outro, eu nem vou entrar da duplicação do cubo, que realmente é chato e complicado, aí vocês dão uma lida no artigo do professor João Bosco, que eu acho que é mais fácil de entender lá, que assim, tem muitas contas, assim, construções, se eu for gastar tempo, eu vou gastar o resto da aula só nisso. E o que eu quero falar são outras coisas que a matemática grega não era só geometria, quer dizer, era geometria, mas eles pensavam em termos geométricos, mas os tipos de problemas eram diferentes, e em muitos aspectos, coisas que hoje a gente pensa de uma forma muito moderna, em termos do cálculo, da análise, já estavam presentes lá na matemática grega. Então, o que eu quero falar agora eu vou, então, compartilhar de novo a minha telinha. Então, vamos embora aqui. Espera aí, deixa eu ver se vocês estão compartilhando. Bom, então aqui, vamos. Eu tinha falado um monte de coisa aqui, do quadratura do círculo, isso aqui já foi tudo. Então, vamos lá. Agora vamos começar coisas diferentes. Então, uma das coisas que eu queria falar é sobre teoria de proporções. Porque os gregos, eles organizaram as coisas, eles tinham noção do que era número. Número, para eles, era número natural, número inteiro, positivo. E no certo sentido, 1 para eles era uma coisa diferente. O 1 era o pai de todos os números. Números seriam multiplicidades de 1s. Então, mesmo o 1 já era esquisito para eles. 0 não existia, tá? Nem número negativo. Então, número era número inteiro. Mas eles sabiam que existiam grandezas, por exemplo, eles sabiam que existiam comprimentos que funcionavam continuamente. Por exemplo, é claro que, por exemplo, eles queriam saber medir
um segmento a partir de outros. Então, eu queria saber se é possível você caber um segmento menor dentro do maior? Então, esse era o tipo de pergunta. Então, sempre apareciam questões de comparação de um segmento com o outro, era saber se podia uma quantidade inteira do primeiro caber dentro do segundo. Mas, mais do que isso, eles queriam comparar áreas com áreas, volumes com volumes. Então, assim, eles tinham a noção de que as grandezas tinham que ser homogêneas. Para você comparar duas grandezas, A e B tinha que ser da mesma natureza. Então, quando você fala A está para B, então você está falando que um comprimento está para um comprimento, ou uma área está para uma área. Então, você comparava duas áreas, dois comprimentos, dois volumes, mas sempre coisas iguais, assim, sempre coisas da mesma natureza. E aí, a proporção, o que significava? Então, veja só, isso parece muito, assim, porque o que a gente faz, né? Atualmente, a gente pensa isso aqui dessa forma, AB igual a CD, então a gente, isso aqui é igual se AD igual a BC. Mas, primeiro, A e B podia ser o quê? Volume, comprimento. Então, não fazia sentido, em geral, para eles, multiplicar coisas, assim, coisas que não fossem números. Então, isso aqui já não fazia sentido. E aquilo que eu falei, então, e mesmo esse símbolo aqui, que para a gente pensa que é uma divisão de dois números, para eles não fazia sentido, porque isso aqui para eles não era número, isso aqui não era número, então não existia esse símbolo aqui. Fração para eles era dividir dois números inteiros, um pelo outro. Isso eles sabiam comparar. Mas isso aqui, então, essa linguagem que a gente usa não fazia mínimo sentido. Então, o que fazia sentido? Eu quero comparar, quero dizer, se A está para B da mesma forma que C está para D. Então, isso significa que se eu pegar dois números inteiros, M e N, eu multiplico M vezes A e N vezes B, e comparo MA com NB. Se for maior, aí eu faço a mesma coisa, M vezes C e N vezes D. Então, se M vezes A é maior que N vezes B, então também o M vezes C vai ter que ser maior que N vezes D. Se for menor, tem que ser menor. Se for igual, tem que ser igual. Então, eles só estarão nesta proporção se acontecer essas três coisas. Quaisquer números que você pegar e fizer essa comparação para um lado, essa comparação tem que ser da mesma forma para os outros dois que eu estou comparando. Então, é isso que significava esse símbolo aqui. Então, a gente hoje pensa em termos de números, mas para eles, cada uma dessas coisas não era um número. Isso é importante termos em mente, assim, como é que os gregos faziam. Mas eles tinham um parâmetro de controle, que eram os números inteiros, que eles podiam replicar uma certa grandeza, uma quantidade de vezes, e as outras grandezas, e podiam comparar essas coisas, dizer se uma era maior que a outra, se era menor, e isso que era o importante para eles. Vamos lá. Em uma linguagem moderna, então vamos lá, vamos supor que agora tudo aqui é número, então o que significa MA maior que NB? Significa, se isso aqui tivesse dentro dos reais, significa que A sobre B é maior que M, um número racional, N sobre M. Então significa dizer que todo número racional menor que A sobre B também seria um número racional menor que C sobre D. E todo número racional maior que A sobre B teria que ser um número racional maior que C sobre D também. Então, eles só estariam na mesma proporção somente se eles definirem o mesmo corte de Dedekind. Então, o que é um corte de Dedekind? Você pega todos os racionais, você divide os racionais em dois conjuntos. Um conjunto Azão e um conjunto Bzão. Tal forma que a união dos dois dá todos os racionais, e todo mundo que está em Azão é menor do que todo mundo que está em Bzão. Então, essa é a condição. Então, você corta os números racionais em algum ponto. Então, pode ser que A sobre B e C sobre D vai ser um número racional também. Isso acontecerá se existirem dois números racionais, dois números inteiros que acontecesse isso. Então, aqui significaria dizer que A sobre B é igual a N sobre N. Ou pode ser que não.
se só acontecer de maior ou só acontecer de menor, significa que esses caras já eram incomensuráveis, quer dizer, já eram grandezas que não poderiam ser medidas com a mesma régua, digamos assim. Então, que eram números irracionais. E o que é um número irracional? É exatamente um cara que corta os racionais em duas metades, em duas partes, que são os números racionais, que são estritamente menores do que ele, e os números racionais que são estritamente maiores do que ele. Então assim, numa linguagem moderna, quer dizer, a teoria de proporções do Eudoxo, ela, é claro que o Dedekind não vai falar que ele foi inspirado no Eudoxo, mas, num certo sentido, ela tem um pezinho na modernidade, se você pensar que a estrutura dos números reais, você pode pensar que o número real, ele é o corte de Dedekind, então, o número real, ele é dado a partir do momento que você define quais são os racionais que estão abaixo dele e quais são os racionais que estão acima dele. Isso é um número real. Todos os racionais são reais, porque, em particular, um número racional, ele define um corte. O corte de todo mundo que é menor ou igual a ele e todo mundo que é maior do que ele. Então, também isso dá um corte nos racionais. Bom, vamos adiante. Então, se A e B são comensuráveis, se existem dois números inteiros, tais que aconteça essa igualdade. Então, é a mesma coisa que dizer que, se em termos modernos, que um dividido pelo outro dá um número racional. E é a mesma coisa que dizer que eles são medidos por uma grandeza comum. Quer dizer, existe uma outra grandeza da mesma natureza que uma quantidade inteira de vezes essa grandeza dá o A, e uma outra quantidade inteira de vezes a mesma grandeza dá o B. Então, quer dizer, você tem uma régua comum que mede as duas. Eu estou falando isso em termos simbólicos, mas, por exemplo, um grego, ele poria sempre segmentos nessa coisa. Se você olhar para o livro do Euclides, lá não vai aparecer essas fórmulas que eu estou colocando, vai aparecer segmentos, e você repete os segmentos, e você compara segmentos. Então, todas as coisas que eu estou falando, assim, em termos numéricos, em termos simbólicos, ele expressaria em termos geométricos, de qualquer forma. Mas, basicamente, a ideia, o que está por trás é isso. Então, eles são comensuráveis se acontecer isso, e, por outro lado, se nunca acontecer uma coisa dessa, então eles são incomensuráveis. Então, tem muitas grandezas que são incomensuráveis. Então, qual que é a técnica para verificar incomensurabilidade? Então, o que eles usavam para verificar se duas grandezas eram incomensuráveis? Então, o que eles usavam era a ferramenta mais poderosa da matemática grega, que é o método da exaustão. O método da exaustão não serve só para verificar a incomensurabilidade. Vocês que estão fazendo coisa do Arquimedes, certamente, vira e mexe, vocês estão esbarrando com o método da exaustão, porque qualquer coisa que você vai aproximar uma coisa que você quer calcular por outras que você tem um certo controle, você tem que usar o método da exaustão. Então, eu vou mostrar como é que usa o método da exaustão para incomensurabilidade, e depois a gente vai, se houver tempo ainda, dentro do que a gente vai falar, como é que usa o método da exaustão para calcular coisas. Mas vamos lá. O que é o método da exaustão? Se de uma grandeza a gente retira mais do que a sua metade, e do restante a gente tira mais do que a metade, e se a gente prossegue arbitrariamente fazendo esse processo, no final a gente vai resultar numa grandeza que é menor que qualquer grandeza da mesma espécie previamente estabelecida. Então, vamos lá, vamos dar exemplo. Então, o que eu estou dizendo é, qualquer grandeza previamente estabelecida, então pega qualquer epsilon maior que zero, então eu estou construindo uma sequência, que eu vou com uma sequência numérica, mas na verdade eles pensavam que era uma coisa de grandeza. Então você pega uma sequência B0, o B1 que é menor que meio de B, o B2 que é menor que meio de B1, que então menor que 1/4 de B0, e o Bn que vai ser então menor que 1/2 AN B0. Então, na verdade, isso aqui que ele está dizendo é basicamente dizer que a progressão geométrica de razão meio vai para zero. Na verdade, não precisava ser de razão meio. Hoje a gente sabe que qualquer Q
menor que 1, maior que 0, se você pega isso aqui, quando n tende a infinito, isso aqui vai para 0. Então, que não precisa ser só de razão meio, mas a razão meio, ela tem um controle, principalmente quando você está trabalhando geometricamente, tem um controle geométrico muito bom. Então, você sabe, você tirou mais do que a metade, estou garantindo que a coisa vai ficar pequena. Então, eles tinham isso, né? Então, mais do que a metade era interessante. E, então, o que ele está dizendo é que vai existir um momento nessa sequência que esses Bs vão ficar menores. Então, Bn0 é menor que epsilon, e daí para frente, o Bn é menor que epsilon para todo n maior ou igual a n0. Isso aqui é a reza do limite de sequência. Você está dizendo que o limite dos Bn, quando n tende a infinito, é igual a 0. Isso é o que você está dizendo em termos modernos. Basicamente, quando você faz esta conta aqui. Então, veja só, num certo sentido, o método da exaustão ele é muito moderno, se você pensar em termos de approach, porque ele está querendo assim, ele está dizendo que um limite vai para 0, quando n vai para infinito, sem falar a palavra infinito. Então, mas o que é? Ele exatamente está falando na regra. Dado epsilon maior que 0, existe n0 tal que Bn é menor que epsilon para todo n maior ou igual a n0. É a reza da sequência convergente. Então, que é uma coisa assim, final do século XIX, começo do século XX, que os matemáticos começaram a expressar limites dessa maneira, da reza do limite. E, no certo sentido, o que o grego estava fazendo era exatamente isto, já no sentido que eles sempre poderiam ter o controle com a precisão que eles quiserem. Por exemplo, quando a gente faz cálculo numérico, por exemplo, o pessoal de matemática aplicada, quando faz cálculo numérico, também está fazendo isso. Ele põe um processo iterativo e ele quer saber quando que ele vai parar. Então, ele tem um erro previamente estabelecido, quando o cálculo dele, o erro fica menor do que aquele pré-estabelecido, que ele acha que deve parar, então ele é um critério de parada. Então, ele está pegando uma sequência finita, quer dizer, um número finito de passos, ele chega num resultado que tem uma precisão tão boa quanto ele quiser. Quer dizer, quanto mais precisão ele precisar, mais passos ele vai ter que fazer. Mas basicamente é como a gente pensa limite hoje em dia. Então, veja só a modernidade desse método. Então, vamos ver como é que funciona. Então, como é que demonstra isso? Então, o que ele faz é basicamente usar a arquimedianidade, né? Então, se você pega o epsilon, vai existir um natural que, se você ficar repetindo epsilon, mais epsilon, mais epsilon, mais epsilon, uma hora que você ultrapassa o B0. Aí você começa tirando de trás para frente. Tira, vai para o B1, que você tirou mais do que a metade do B0. Então, fica menos do que a metade do N2, que é menor ou igual a N0 mais 1. Se o N0 é maior ou igual a 2, essa desigualdade é satisfeita. Então, significa que, se eu tirar por exemplo, você fez aqui, vou supor aqui. Aqui eu tenho N epsilon. E aqui eu tenho o B0. E aí, então, o que eu faço? Eu venho aqui, apago o B0, apago mais do que a metade, eu chego no B1, e aqui eu venho e apago um negocinho desse. Então, eu vou parar no N-1 epsilon. Ok? Aí eu continuo. Eu venho aqui, apago lá o B2. Venho aqui, apago esse cara aqui, e venho aqui, apago mais um quadradinho aqui. Venho parar no N-2. Vai ter uma hora que vai só ter 2, então vai ter uma hora que eu fazendo isso aqui, então, depois de algum tempo, eu vou ter essa situação aqui. E eu vou ter um cara lá embaixo, sei lá. Bn é 0 menos 1, e aqui eu tenho 2 epsilon.
Então, aqui eu vou tirar, e que já é maior, eu vou tirar mais do que a metade aqui, e vou para o BN0. E aqui eu tirei o último quadradinho e eu cheguei no epsilon de novo. Então, esse epsilon é maior do que esse aqui, porque eu fui tirando passo a passo. Basicamente, esse é o raciocínio que está lá no livro do Euclides. Esta é a primeira... eu já pus um vídeo novo sobre o que tem nos elementos. Então, essa é a primeira proposição do livro 10 dos elementos do Euclides. Basicamente, esse é o raciocínio que ele usa lá para demonstrar isso aqui. Então, como é que faz no caso de quando você tem incomensuráveis? Como é que faz para você demonstrar que as coisas são incomensuráveis? Veja só. Se você começa a tirar, pega uma grandeza maior, tira uma quantidade de vezes, uma outra grandeza menor. Aí, desse resto aqui, aí sobra um resto que é menor do que essa grandeza menor. Aí você pega a grandeza menor e começa a tirar esse resto tantas vezes quanto for possível da grandeza menor. E se você... Aí vai sobrar um restinho. Aí você vai naquele outro, primeiro restinho, e começa a tirar. E vai fazendo isso, e se você nunca conseguir parar, isso significa que essas duas grandezas iniciais eram incomensuráveis. Então, vamos tentar ver isso com a média extrema razão. O que é a média extrema razão? É a chamada razão áurea. Você está dividindo um segmento, vamos pensar que esse segmento aqui tem tamanho 1 inicial. Então, você está dividindo em x e 1 menos x, de tal forma que satisfaz isso aqui. O todo está para a parte maior, assim como a parte maior está para a parte menor. Então, se você faz essa conta, você descobre que o x tem esse valor aqui, esse aqui é 1 sobre o número de ouro lá. Bom, o que acontece é que esta média extrema razão é hereditária. Então, por exemplo, se você pega... Então, você dividiu a primeira vez. Agora, você pega a parte maior e pega a parte menor e subtrai 1 menos x de x, você vai obter um outro pedacinho que é 2x menos 1. Então, será que x está para 1 menos x, assim como 1 menos x está para 2x menos 1? Então, vamos fazer essa conta. Então, multiplica um pelo outro, x vezes 2x menos 1, dá 2x ao quadrado menos 1, mas eu sei que x ao quadrado já é 1 menos x. Então, eu substituo aqui, dá 2 menos 3x. E agora eu faço 1 menos x ao quadrado, dá isso aqui. Mas eu sei que x ao quadrado é 1 menos x, então dá 2 menos 3x. Então, essas duas coisas são iguais. Então, eles estão... Esse aqui está na mesma proporção do que o inicial. Então, na verdade, o que eu estou dizendo é que isso aqui, então, está para 1 sobre x, então está tudo na mesma proporção. Então, quer dizer, e aí eu posso pegar, então, agora, esse pedaço aqui, pegar esse pedaço aqui, subtrair, vai continuar sendo dividido na média extrema razão, e isso pode se estender para sempre. E o que isso tem a ver com incomensuráveis? Então, vamos supor que, vamos pegar aqui um intervalo AB e um intervalo CD. Aí, na verdade, eu posso até ter, assim, vamos pôr em números, só para, chamam A e B, inicial. Então, eu quero saber se A e B são, se isto aqui são comensuráveis ou incomensuráveis. Então, é aquele método das divisões sucessivas. Então, suponha que exista K tal que A seja N vezes K e B... K não, talvez se chama de alfa, só para alfa. Então, o A seja N vezes alfa e o B seja M vezes alfa. Então, quer dizer, se acontecesse isso aqui, então uma hora tem que parar. Tem que parar esse processo aqui. Porque, veja só, vamos supor que o A seja K1
B mais o Q1B, vamos chamar de Q mesmo, Q1B mais R1. Então, agora eu vou pegar o B, ele vai ser um Q2B mais R2. Então, agora vamos pegar aqui o R1 e vamos pensar que é um Q3B e Q3R2 mais R3. E assim, Q2 aqui é Q2R1 aqui, nesse. Eu vou descendo essa coisa. Então, se eles são comensuráveis, uma hora tem que parar. Porque, ó, veja só, se o A e o B são múltiplos de R, de alfa, então veja só que o R1, ele continua sendo múltiplo, porque o R1 é A menos Q1B. Então, então isso aqui também é um outro múltiplo K1 alfa. E aí, se o R1 e o B são... Aqui você descobre que o R2, ele vai ser também um K, porque ele é B, que é múltiplo de alfa, menos Q2 R1, que também é múltiplo de alfa, então esse aqui vai ser um K2 alfa. Então, todos eles vão ser. Só que esses caras são menores. Por exemplo, o R1 é estritamente menor que B, o R2 é estritamente menor que o R1, o R3 é estritamente menor que o R2, etc. Se isso aqui se estende para sempre, vai ter uma hora que esses, então, em particular, se esses caras aqui forem diminuindo, então tem uma coisa assim, primeiro você tem que ter uma sequência decrescente. Se eles forem múltiplos, tem uma hora que tem que parar. Se não parar nunca, significa que não existe esse alfa aqui que mede os dois caras iniciais. Basicamente essa ideia. Em particular, você pode, se existir um processo, agora esse processo aqui, o problema deles era como você tem o controle de como que vai diminuindo essa história. Então, por isso que, em alguns casos, então, que eles queriam, por exemplo, no caso da média extrema razão, eu vou voltar aqui na média extrema razão. Então, você tem o A é 1, o B é X, e o R1 é 1 menos X. Veja que 1 está para X, assim como X está para 1 menos X. Então, então é impossível que... Então, o X tem que ser maior que meio para acontecer isso aqui. Porque se o X não for maior que... Por exemplo, se o X for igual a meio, vamos pensar que o X é igual a meio. O que acontece aqui? 1 meio, então isso aqui dá 2. Por outro lado, isso aqui dá 1 meio, 1 menos 1 meio, isso aqui dá 1. Então, veja que para 1 meio não dá, e se for maior que 1 meio, isso daqui fica... se x for maior que for menor que 1 meio, também não vai dar. Então, quer dizer, você chega à conclusão que, para você ter essa divisão, esse x que você tem que pôr aqui já é maior que meio. Então, com isto, então, esse R1 aqui já é menor do que meio, então, aí você vai criando aquela sequência. Então, você tem o B, o A, o B, aí o R1, e esse aqui é menor que meio, aí depois disso aqui você vai criando uma sequência de restos que vai ter aquela coisa. Veja só, isso aqui é menor que 1, então isso R é menor que meio. Então, o próximo, R2, vai ser menor que B sobre 2, e aí sucessivamente. Então, o próximo aqui, o R3, vai ser menor do que metade desse aqui. Então, veja que aqui está aparecendo uma subsequência, pelo menos, em que você
já tem uma condição dessa aqui. Então, se você pegar só essa subsequência aqui, R1, R3, etc., você já vai ter uma subsequência que você sempre está tirando, começa com A, R1, então pulando de 2 em 2, você tem uma sequência que você está tirando mais do que a metade do anterior. E isso já é suficiente para garantir que essa sequência desses R's vai para zero. Então, por menor, quer dizer, e do jeito que a gente construiu aqui, se o A e o B fossem comensuráveis, então todos esses R's também seriam medidos pela mesma medida que o A e B. Então, se o A era um N alfa e o B era um M alfa, então qualquer RJ aqui seria um KJ vezes alfa. Então, por outro lado, esses R's vão diminuindo, então certamente tem uma hora que eles vão ficar menores, estritamente menores do que esse alfa. Então, levaria à conclusão que, na verdade, não existe esse alfa que mede tanto A como B, fazendo com que o A e o B, no caso aqui, que seria esses dois números, o 1 e o x, são incomensuráveis. Outro exemplo que é dado lá na aula da Tatiana é do quadrado e da diagonal. Então o que eles construíram? Você pega aqui, pega o lado e constrói aqui um ponto que tem exatamente o tamanho do lado, né? Então, vamos chamar isso aqui de L. Então, vou chamar de L aqui. E aí você constrói um outro quadrado aqui, e você descobre que esse quadrado que está aqui, a razão entre a diagonal e o seu lado é a mesma razão que existe. Quer dizer, se o L e o D ambos forem comensuráveis, quer dizer, se L é igual a um N vezes um alfa e o D é um M vezes alfa, então o que acontece? Esse cara aqui é D menos L, e aí você chega à conclusão, e aí você vê que esse cara tem que ser igual a esse, que tem que ser igual a esse, isso aí, que esse triângulo é isósceles é fácil, porque aqui você vê que esse triângulo aqui é isósceles, então esses ângulos são iguais. Aí, deixa eu fazer um pouquinho de cor aqui, então, aqui você tem um ângulo reto, e aqui você tem um ângulo reto. Então, se esse complemento do ângulo reto, esse aqui é um complemento desse ângulo, então esses dois complementos são complementos de ângulos iguais, então esses ângulos são iguais, então esse triângulo é isósceles. Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, então aqui é também D menos L, e aqui fica L menos D menos L, que é 2L menos D. Então, se L é N alfa, então D menos L vai ser M menos N alfa, então também teria que ser um múltiplo de alfa, e 2L menos D teria que ser o quê? 2N menos N, M alfa. Então, quer dizer, se a diagonal e o lado do quadrado são comensuráveis, a diagonal e o lado desse quadradinho também são comensuráveis, e assim sucessivamente. Agora, quando eu fiz isso aqui, eu estou tirando mais do que a metade. Veja que aqui, por que esse D menos L é menor que a metade de L? Espera aí. Eu tenho que chegar à conclusão que D menos L é menor que a metade de L. Claro, que D é maior do que L, porque o D é a diagonal de um triângulo retângulo e L é um cateto. Então, D menos... Peraí, eu quero D menos L. Então, efetivamente, se eu faço L mais L, D menos L... O que eu poderia fazer aqui? Quer chegar à conclusão? D é maior que L. Então, D mais L
é maior que L mais L, que vai ser 2L. Então, peraí, não, ainda não tá bom. Como é que faz isso aqui? Que é maior que a metade. Ah, tá. Veja só, aqui. Vamos fazer esse desenho de novo aqui bem. Ó, isto é igual a isso, que é igual a isso. Então, esse lado aqui, que é a nova diagonalzinha, Dzinho, é maior do que esse Lzinho, que é o D menos L. Mas, então, o Dzinho é maior do que o D menos L, mas o Dzinho mais esse aqui é o L inteiro. Então, quer dizer, esse pedaço é maior do que esse aqui, então ele é maior do que então esse cara é menor do que a metade. Esse aqui é D menos L. Então como esses dois aqui dá o L inteiro, então D menos L é maior do que a metade, é menor do que a metade. E o Dzinho também vai ser menor do que a metade da diagonal. Aqui a Tatiana fez lá na aula dela uma argumentação, mas eu acho que eu não gostei muito da argumentação dela. Ela pôs uma paralela aqui, então ela quer mostrar que esse cara aqui é menor do que a metade da diagonal. Então, o ponto médio estaria aqui, mas ela já considerou que o ponto médio está aqui, e é aí que faz isto. Mas o fato é, por que faz isso aqui? Por que não poderia acontecer de uma circunferência que tem isso aqui, não passar por aqui? Então, tem alguns detalhes que talvez, do jeito que ela fez lá, ela fez uma figura que talvez leve a algum engano. Mas, certamente, o que acontece, então, voltando aqui, se você tem o L aqui e você tem essa figura, o que você sobrou aqui, esse novo Lzinho e esse novo Dzinho, então D é menor que a metade de D e o Lzinho é menor que a metade de L. Então, quer dizer, esse quadrado aqui é menor do que a metade do anterior, mas ele também é incomensurável. Aí eu continuaria essa brincadeira, faria um novo quadrado aqui, e depois isso aqui teria um novo quadrado aqui, e eu ia fazendo quadrados cada vez menores, e qualquer que fosse a minha régua básica para medir o L e o D, tem uma hora que tamanho do Dzinho e o tamanho da diagonal ficaria menor do que essa régua que eu estaria medindo as duas coisas. Então, com isso, eu chegaria à conclusão que eles são incomensuráveis. Então, veja só, é muito diferente do que a gente faz hoje em dia. Por exemplo, como é que a gente mostra que esse cara aqui não pertence aos racionais? É aquela velha demonstração, né, que você pega n, aí você eleva ao quadrado, dá m ao quadrado sobre n ao quadrado, e disso aqui você tira aqui m ao quadrado é igual a 2n ao quadrado, daqui você tira que m ao quadrado é par, então, portanto, m é par, e aí você tira que o m é igual a 2k, aí você volta lá, você vai ficar 4k ao quadrado igual a 2n ao quadrado, daqui você tira que n ao quadrado é igual a 2k ao quadrado, aí você tira que n ao quadrado é par, e, portanto, n é par. Então, quer dizer, o m é par e o n é par, mas quando você colocou aqui, em geral, você já supõe que o MDC de m com n é igual a 1, então você chega a uma contradição, porque aí eles têm pelo menos o 2 como fator comum aqui. Então, essa é a contradição. Mas você veja que o jeito de pensar de um grego é bem diferente, e eles sempre estavam usando o método de exaustão. Eu só vou terminar aqui verificando o método de exaustão para calcular coisas. Vamos fazer uma coisa mais prática. Né?
Então, eu vou querer calcular a seguinte coisa. Pensa duas circunferências, dois círculos, um de raio R e outro de raio R. Então, a área do círculo de raio R sobre a área do círculo de raio R, eu quero mostrar que eles estão na proporção de R ao quadrado por R ao quadrado. Então, vamos começar com isso aqui, só para ver. Primeira coisa, então alguns detalhes. Quando você está falando de polígonos, isso é verdade. Então, por exemplo, você pega dois triângulos semelhantes, L e L, quer dizer, esse é maior, né? Então, se você pega aqui a razão de semelhança aqui entre dois triângulos, então a área do triângulo maior pela área do triângulo menor é igual à razão dos quadrados dos dois. E isso aqui é fácil de mostrar, porque, na verdade, você pode pensar a base vezes a altura, e como o triângulo é semelhante, todas as coisas estão nas devidas proporções, então você vai chegar à conclusão que a razão de semelhança, a razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança. Então, vale para qualquer polígono, na verdade. Então, você pega um polígono qualquer, pensa então um polígono regular, você pode pensar por exemplo, num raio aqui, e um raião aqui, um rainho aqui, então a área do polígono maior pela área do polígono menor também está na razão, então, da semelhança que, por exemplo, você pode pensar que isso aqui estão inscritos, um polígono inscrito ou circunscrito, está na razão dos raios ao quadrado da circunferência, tanto polígonos inscritos ou circunscritos. Então, isso aqui eu vou usar. Então, qualquer polígono, então a razão entre as áreas de polígonos inscritos em circunferências está na razão dos quadrados dos raios das circunferências. Então, assim, para coisas retinhas funciona bem que a razão entre áreas é quadrado da razão de semelhança. Então, vamos ver o que acontece com coisas curvinhas. Então, o que a gente quer aproximar é aproximar, tanto por dentro quanto por fora, uma circunferência por polígonos inscritos ou circunscritos. Então, o que a gente vai fazer é que se tem um polígono regular inscrito, ou qualquer polígono inscrito, na verdade, se você pega, então, o lado aqui, se você duplica o lado, você está tirando mais do que a metade. Então, deixa eu fazer esse desenho talvez maior ainda, senão vai ficar muito difícil de verificar. Então, vou pegar um arco bem grande aqui, e vou pegar esse lado aqui. Então, esse é um lado. Então, o que eu estou querendo é ver qual que é a diferença. Então, você tem aqui o polígono, né? Ele continuou para cá. A diferença entre a área da circunferência com a área do polígono inscrito. Então, tem uma diferença. Agora, vamos ver o que acontece se eu dobro o número de lados. Então, vamos dobrar o número de lados. Então, vou pegar aqui o ponto médio. Vou pegar sempre o ponto médio, estou pensando que os polígonos são regulares. Então, aqui eu tirei esse triângulo. Então, o que sobrou agora é bem menor. O que sobrou de área é esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui. Então, quero ver que esse a soma desses dois pedacinhos é menor do que a metade do que tinha anteriormente. Então, vamos fazer de novo esse desenho, só para a gente, já que já
já ficou muito rebocado, então vamos ver o que acontece. Ó, então aqui está o polígono. Então agora eu vou pegar uma tangente aqui a esse ponto, e eu construo aqui um retângulo. Um retângulo. Então esse triângulo aqui, então vamos dar nomes. Aqui tem A é o triângulo. O A é exatamente a metade de... chamar isso aqui de X. X é o A é a metade de X. X é a área do retângulo. Então, triângulo com mesma base, mesma altura que o retângulo, então é metade. Agora, então, quando eu tiro... Agora, o X certamente é maior do que o comprimento de arco. O X, ele é maior... Então, agora eu vou dar um outro nome para o comprimento de arco, vou chamar de C. O segmento circular. O segmento circular é esse aqui. Então, X é maior que C. Então, X sobre 2 é igual... Quer dizer, X é maior que C. Então, X sobre 2 é maior que C sobre 2. Então, o A vai ser maior que C sobre 2. Ok? Então, quer dizer, eu tinha C originalmente. C. Aí eu tirei, eu fui para uma coisa que é um C1 que é menor que C sobre 2, porque eu tirei o C1, ele é C menos A, que é exatamente esse pedacinho aqui que sobrou. Esse aqui é o seu C1, e ele é menor que C sobre 2. Então, quando eu dobro o número de lados do meu polígono regular inscrito, a diferença entre a área do círculo e desse novo polígono regular é menor do que a metade da diferença da área do círculo com o polígono anterior. Então, cada vez que eu vou dobrando o número de lados, eu vou tirando sempre mais do que a metade do que sobra entre a área. Então com isso, com os polígonos inscritos, eu consigo ir. E com os polígonos circunscritos também. Os polígonos circunscritos, se você tem aqui você tem um lado dele, aqui você tem um outro. Então, agora o que eu faço? Eu pego aqui o ponto médio, de novo eu tiro aqui. Então, quer dizer, para o novo polígono circunscrito, que tem o dobro de lados, é isso aqui. Então, na verdade, o que eu vou mostrar é que esse pedaço aqui, pensa aqui que vai ter o centro, que esse pedaço que sobrou aqui é menor do que a metade do que tinha antes. Então, vamos lá. Deixa eu fazer um outro desenho aqui. Então, aqui está a coisa. Aqui. Então, pensa aqui, ó, pensa essa corda, ó. E aqui é onde, ó, veja aqui. Esse lado é congruo a esse, porque são duas tangentes à circunferência. Aqui eu tenho um ângulo reto. Então, isso aqui é um cateto de um triângulo retângulo. Então, esse pedaço aqui é maior do que esse, portanto, maior que esse. Então, quer dizer, esse triângulo aqui é maior do que esse outro triângulo. Então, é mais do que a metade do triângulo original. Só que esse triângulo que eu tirei, se ele é maior do que o triângulo, em particular, já é maior, já que esta região aqui, esta região cor de abóbora, que está dentro do triângulo, então, o que eu tirei, o que eu vou tirar de fora é esse triângulo. Então, ele é maior do que isso aqui. Então, quer dizer, o que eu tirei é maior do que a metade. Eu tinha esta área original, esta área aqui,
E eu tirei esse pedaço. Quando eu tirei esse pedaço, eu tirei mais do que a metade do que eu tinha anteriormente. Então, quer dizer, cada vez que eu dobro o número de lados do polígono circunscrito, também estou tirando mais do que a metade da diferença entre o polígono circunscrito e inscrito. Na verdade, acabou o nosso tempo, mais uma vez, sabe? Acabou o nosso tempo, então eu vou continuar isso aqui exatamente da onde eu parei na aula que vem. Mas com essa coisa de você controlar a área com os que vêm por dentro, os que vêm por fora, então você vai chegar à conclusão que qual que é o raciocínio? A razão das áreas ou é igual, ou é maior, ou é menor. Então, o que a gente tem que fazer é tirar a possibilidade de ser maior, que vai dar problema, e a possibilidade de ser menor, que vai dar problema. E só sobra o igual. Esse é o raciocínio básico que se usa em quase tudo. Então, quem for fazer espiral, quem que estava com espiral? Acho que é a Beatriz. Ah, a Beatriz estava com espiral. Então, ela vai ter que fazer isso lá para mostrar que um segmento que ela construiu lá a partir da espiral vai ter exatamente o comprimento da circunferência. Então, quer dizer, porque dá para fazer quadratura de círculo com a espiral. E aí tem que mostrar que não é nem menor nem maior. Todos vocês, eu acho que vão passar por isso em algum momento para mostrar que duas coisas são iguais em geometria, tem que mostrar que nem é maior e nem é menor. Bom, eu vou continuar isso então, assim, a gente já percebeu que a nossa agenda vai começar a ter uns shifts, assim, eu vou tentar depois a gente controlar esses shifts para não ir prolongando muito e de repente acumula muito para o final. Então eu vou tentar também fazer uns outros cortes para a gente voltar a ter uma certa, manter o nosso ritmo da aula e para manter a programação que está prevista no curso, no plano de ensino. Bom, a priori é isto, eu já passei 2 minutos, então a partir de agora eu vou parar vou realmente interromper a gravação e interromper a aula. Então,